Olá, tudo bem? Vou estar passando a primeira parte do treinamento do sistema Seculum.web. A primeira parte vai ser focada em cadastro de empresa, de horários, de funcionários e seguindo a ordem aqui de chegada, digamos assim, a gente começa pelo cadastro de empresa. No nosso caso aqui já tem empresas de teste cadastrada, mas aí eu clico aqui para mostrar como é a tela de cadastros. E todas essas opções com o asterisco vermelho são opções obrigatórias no cadastro da empresa. E a gente vai cadastrar uma nova aqui para fazer junto, né? Também cadastrar a chamada teste, inserindo o CNPJ, a inscrição a gente pode colocar como isento, a gente digita o endereço. Aqui já tem cidades cadastradas, mas caso você queira cadastrada, né, como você vai estar usando pela primeira vez, não vai ter nenhuma cidade cadastrada, é só clicar aqui no botãozinho de mais, que você já vai conseguir cadastrar uma para inserir no sistema. No caso aqui, como já tem, a gente vai usar que já tem. A gente insere o CEP, as questões de país também, telefone, fax e número folha, como pode ver, elas não estão como obrigatórias. E aqui também responsável pela empresa, que no caso responsável por assinar a folha de ponto, que o nome que for colocado aqui, nome e cargo, é o que sairá na folha de ponto. Então a gente só coloca responsável, né, nesse nosso teste, certo? Agora aqui o logotipo da empresa é opcional também, caso queira colocar para sair no relatório, vai ficar no cantinho do relatório, é só clicar aqui em alterar e inserir uma imagem, mas também é opcional. Aqui portaria 671, essa questão é importante, é o tipo de equipamento que vai ser usado. A gente tem vários artigos explicando, a gente sempre explica, mas para resumir aqui, REPC, REPA, REPP são tipos diferentes de relógio de ponto. O REPC significa relógio de ponto convencional, basicamente, assim, resumindo bastante, o relógio de ponto que imprime o comprovante por ticket, que imprime o papelzinho. O REPA é o da antiga portaria 373, que não imprime ticket de papel, mas funciona também como marcação de ponto. E REPP é o relógio de ponto por programa, o check-in, é o central do funcionário da Seculum. E ambos três são válidos, estão dentro dos requisitos do Ministério de Trabalho. E é obrigatório a gente demarcar aqui qual vai ser o tipo de relógio que essa empresa usará. Aqui, para fins de teste, a gente vai deixar todos marcados. O REPP já vem marcado automaticamente nesse caso, mas no caso de um banco novo ele não vai vir marcado. Aí fica a seu critério se vocês vão usar aplicativo ou não. E só clicar em salvar. O nome já existe, né? Então a gente... Teste 2, certo. Salvar. Agora aqui, seguindo a ordem, a gente cadastra um horário. Aqui já tem um cadastrado, mas também cadastrar um novo para ir explicando. O número 2 vem automático porque já tem um cadastrado, e a descrição que a gente costuma colocar é justamente uma descrição resumida do horário, como por exemplo, digamos que esse horário seja das 8 às 17 horas, das 8 horas às 17 horas, segunda a sexta. Isso fica a critério também de quem for cadastrar, mas a gente recomenda deixar assim para facilitar na visualização. Tipo de horário deixa como semanal, que aí vai ser a escala semanal. E aqui a gente vai digitar basicamente
os horários que devem ser feitas as batidas do funcionário, que vão ser puxadas do relógio. A entrada 1, digamos, como a gente comentou, 8 horas. A entrada 1 vai ser às 8 horas da manhã. Digamos que o horário de almoço dessa escala seja meio-dia. O horário de entrada 2, que é a volta do almoço, vai ser 13 horas. E a saída 2, como foi dito aqui, 17 horas. Certo? Aqui, ó, como pode ver, tá com o fundo vermelho porque não foram salvas as alterações ainda. Quando tá esse fundo vermelho é porque ainda precisa salvar a alteração. E pra gente não precisar ficar digitando manualmente para todos os dias, a gente vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, copiar de segunda até domingo. Aí, apareceu copiar de segunda até domingo, que vai preencher automaticamente. Aí, pra gente inserir os dias como folga ou como extra. Por exemplo, sábado e domingo, né? Como a gente disse aqui, esse horário nosso de teste é de segunda a sexta. Clica em cima do dia, tá vendo onde está meu mouse? Clica em cima do dia uma vez, colocou como extra. Clicar mais uma vez, coloca como folga. Mesma coisa no domingo, colocou como folga e o sistema automaticamente não vai contar como falta esses dias. E aqui, tolerância de extra e tolerância de falta não é editável porque é baseado no artigo 58 da CLT, que tem que ter esses 5 minutos de tolerância de batidas. Por exemplo, se o funcionário fazer a marcação de ponto 4 minutos depois do estipulado, por exemplo, se ele bater às 8h04 da manhã, não será contado como falta, assim como não será contado como extra se ele bater 4 minutos antes também, ou 3 minutos, 2 minutos, que seja. Só vai contar a partir de 5 minutos. Isso é segundo a CLT, o artigo 58, por isso que não é editável aqui. E essa questão de almoço livre e compensado. Perdão. O compensado eu vou explicar dando um exemplo também. Digamos que um funcionário de exemplo, faça esse horário e ele chegue às 8h30 da manhã. Teoricamente ele teria meia hora de falta, porém para compensar essa falta ele sai meia hora mais tarde. Em vez de sair 17 horas, ele bate o ponto às 17h30. Então ele entrou meia hora depois, mas também saiu meia hora depois. Meia hora de falta e meia hora de extra. Normalmente, o sistema, ao gerar o relatório, fazer o cálculo, ele vai mostrar lá, exatamente, meia hora de falta e meia hora de extra. Com a opção compensado marcado, o sistema automaticamente vai fazer uma continha de menos, entre aspas, entre as horas extras e as horas faltas daquele dia e vai te mostrar apenas o resultado entre as extras e as faltas do dia. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, não terá nem extra nem falta, porque ele faltou meia hora, mas ele fez meia hora de extra. Ele compensou a falta dele no mesmo dia e ficou elas por elas, tudo zerado. Então, se o funcionário, por exemplo, fizesse meia hora extra, ele saiu às 17h30, porém, ele entrou às 8h15. Ele teve 15 minutos de falta e 30 minutos de extra. Vai fazer uma continha de menos. 30 minutos extra, menos 15 de falta. Então, o líquido dele vai ser 15 minutos de extra naquele dia. É isso que esse compensado significa. A gente sempre recomenda deixar ele marcado para todos os dias para facilitar a visualização dos cálculos, que isso vai ser passado na segunda parte do treinamento. O almoço livre ele funciona do mesmo jeito que o compensado, porém ele só vai fazer efeito aqui, no horário de almoço, teoricamente, que o sistema entende como horário de almoço a saída 1 e a entrada 2. Então ele só vai compensar essas duas. Então, por exemplo, com um compensado marcado, se os funcionários não têm um horário de almoço fixo também, perdão. Os funcionários não têm um horário de almoço fixo. Hoje vou precisar que você saia às 1h e volte às 2h. Com compensado marcado também. Não vai fazer tanta diferença que o funcionário tenha essa discrepância do horário.
que importa para o sistema com compensado marcado é que tenha essa 1 hora de almoço. Independente se é da meio-dia a 1, se é da 1 às 2, se é meio-dia e meia a 1h30, ok? Com compensado marcado ou almoço livre. E inclusive você pode ver aqui, ó, que não é possível marcar as duas porque almoço livre, digamos assim, que está inclusa dentro da opção compensado. O compensado é mais abrangente. A opção fechamento, eu vou, como pode perceber, eu vou pular algumas opções porque o sistema ele é bem completo e tem muita coisa que acaba não sendo válida para 90% dos casos de empresas. São funções mais específicas, opções mais específicas no sistema que a gente acaba explicando só se realmente o cliente for usar, né? Que aí acaba ficando uma aula, uma explicação muito pesada, muito densa e você não consegue... acaba ficando uma aula muito densa e você não consegue absorver muito do que for falado. Então a gente vai explicando assim o principal, que é a certeza que vocês vão usar, e caso seja alguma dúvida mais específica, a gente fica de braços abertos, né, no nosso suporte para ajudar no que for necessário. Mas retornando aqui, a opção de fechamento também ela é uma questão muito útil para casos de funcionários que façam uma escala noturna, por exemplo, das 10 da noite às 6 da manhã do outro dia. Com o fechamento 0 aqui, do jeito que ele está, o sistema vai entender que o dia vira, troca de um dia para o outro à meia-noite, 0 horas, é o padrão. É assim que funciona normalmente. Porém, se o funcionário faz uma escala noturna e o fechamento está 0, o que vai acontecer? Vai estar marcando a entrada em um dia e a saída em outro dia. Vai estar em colunas separadas, em linhas separadas. O que é um problema porque o sistema não vai, desse modo, o sistema não vai fazer o cálculo corretamente. Então o fechamento, ele basicamente delimita para o sistema dizer em que horário o dia vai virar, digamos assim. Por exemplo, das 10 às 6, o exemplo que eu dei. Se você digitar o fechamento 10 horas da manhã, você vai falar para o sistema que nesse horário, o funcionário que vai estar nesse horário, o dia dele, digamos assim, vai virar às 10 da manhã. Então, todas as batidas que forem feitas das 10 da manhã de um dia até 10 da manhã do dia seguinte estarão na mesma linha, o que é bem útil para o caso de escalas noturnas, certo? E aqui mostra o total da carga diária, baseado nos horários que nós colocamos, e é basicamente isso, as opções básicas de cadastro de horário. A gente terminou, está cadastrado aqui. Caso você queira inserir outro, é só vir aqui de novo, cadastrar mais um horário, fazer o mesmo procedimento, digitar os horários de marcação necessários. E agora, com a empresa cadastrada e com o horário cadastrado, a gente vai finalmente cadastrar um funcionário. E vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Aqui tem a tela vazia, que não tem nenhum cadastrado ainda. A gente clica aqui no botãozinho de incluir, digita o nome do funcionário. Eu também vou usar apenas teste. Aí, eu vou usar um CPF de teste, número folha. O número folha, ele é o número que vai sair no relatório do funcionário, o número de folha mesmo do funcionário. Como é o primeiro funcionário, nós vamos colocar número 10, né? Vamos dar um padrão, uma padronizada. Número PIS/PASEP. Aqui, como você pode ver, ele não está marcado como obrigatório, ele não está com asterisco. Porém, no ato de enviar para o relógio, dependendo do relógio, se ele ainda tiver baseado na portaria antiga, na 1510, na portaria 1510 o PIS é obrigatório no cadastro. Então, para o relógio, o PIS vai ser obrigatório. Então, mesmo que não esteja aqui constando como obrigatório, é importante ter, para que na hora de enviar para o relógio não dê nenhum erro. Número identificador também, a gente sempre recomenda deixar
o mesmo número que o número folha, e o número identificador é basicamente também o número que será enviado para o relógio, que vai identificar o funcionário no relógio. Então, mesmo que ele não esteja como obrigatório aí, é essencial que tenha. Certo? Dados de identificação inseridos, a gente vem aqui, dados genéricos. A gente vai começar a vincular o nosso funcionário aos dados que a gente já cadastrou no sistema. Primeiro, empresa, teste 2, que é a empresa que nós cadastramos agora. Horário, nós vamos vincular ele ao horário que a gente acabou de incluir. Função, aqui não tem nada, no caso já tem cadastrado porque nós já utilizamos esse banco, mas em um banco novo não terá nada aqui, então a gente pode vir no botãozinho de mais e incluir uma função aqui, digamos, suporte. Ok, departamento também mesma coisa. Aqui já vai ter cadastrado, mas em um banco novo não terá nada, então a gente vem aqui, colocar suporte também, só para fins de teste. Descrição já existe, técnica. Certo, aqui a data de admissão também é importante, eu vou colocar aqui como teste, né? Dia 2 de maio, e a data de demissão, inclusive é super importante. Quando for demitir um funcionário, quando quiser excluir ele do sistema, é só vir aqui no cadastro dele, editar o cadastro dele e colocar a data de demissão. Nesse caso eu não vou colocar, mas só colocar a data de demissão, salvar, e o sistema irá pedir, eu vou mostrar aqui como teste, salvar. Ó, foi preenchida a data de demissão deste funcionário, deseja enviá-lo para a lista de funcionários demitidos, retirando do cadastro principal. Fazendo isso, clicando em sim, o que vai acontecer? O funcionário, nesse caso aqui não ficou salvo, eu vou tirar a data de demissão. Fazendo esse procedimento, o que vai acontecer? O cadastro do funcionário vai sumir da tela de funcionários ativos. Ele vai estar ainda no sistema, você vai conseguir resgatar as informações dele caso precise, porém ele não vai constar no sistema, não vai constar como funcionário ativo, não vai constar inclusive no limite de funcionários da sua empresa, que como o limite é um tamanho fixo, o funcionário, quando ele tiver como invisível, quando ele tiver demitido, ele não vai contar, mesmo que o cadastro dele ainda esteja escondido no sistema, digamos assim. E aqui é basicamente isso, a gente tem aqui dados adicionais, nenhum deles é obrigatório, é só para fins de ter mesmo o cadastro completo, porém um deles, que é importante, é o e-mail. É sempre bom ter o e-mail do funcionário também, para caso precise, por exemplo, caso o funcionário vá usar o aplicativo para marcação de ponto, o e-mail é obrigatório para que seja enviado o comprovante de marcação de ponto pelo e-mail que vai estar cadastrado aqui, certo? A gente salva aqui, está criado o nosso funcionário.